E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de integração. Agora estamos abordando integral definida, beleza? Na aula anterior, a gente viu o enunciado do teorema fundamental do cálculo, o TFC, beleza? E podemos então fazer cálculos no registro algébrico com conversão para o registro numérico de integrais indefinidas, ou melhor, definidas, tá? Desse tipo de integral, dada uma função, né, integrando, eu a integro num intervalo entre dois números reais, perdão. Aqui é entre 1 e 4, mas eu vou integrá-la no intervalo entre dois números reais, beleza? Para isso, basta saber as suas primitivas, ou seja, resolver uma integral indefinida e aplicar esses pontos naquela primitiva, sem precisar se preocupar com a constante, como vimos na aula anterior. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 3 e 4, dando continuidade ao que vimos na aula anterior. Começando pelo exemplo 3, temos uma integral que dá para resolver de forma imediata. Portanto, isso será integral de 1 a 4. Reescrevendo melhor aqui para que enxerguemos, isso é x elevado a meio mais x elevado a menos meio dx. Qual é a primitiva que está associada a essa integração? X elevado a 3 meios sobre 3 meios mais x elevado a meio sobre meio. E vou integrar isso definidamente, né? Uma integral definida vai do intervalo de 1 a 4. Atribuindo apenas os valores na primitiva, tal que eu faça o f do primeiro valor do b, né? Do a a b, do b menos o f do a, tá? F do de cima menos o f do de baixo. O que é que acontecerá? F do de cima, raiz quadrada de 4 ao cubo sobre, ou melhor, vezes 3 meios, ou melhor, 2 terços, tudo bem? Mais 2 raiz quadrada de 4. Isso menos, atribuindo agora 1 nessa primitiva, isso é 2 terços, raiz quadrada de 1 elevado a 3, mais 2 raiz quadrada de 1, tá? Isso será igual a raiz quadrada de 4 ao cubo. Quanto é 4 ao cubo? 64. Raiz quadrada, 8, né? Aqui é conta, registro numérico já, 8. Então, 8 vezes 2, 16 sobre 3. Aqui será 2 vezes 2, que dá 4, né? Aqui é 2. Menos 2 terços, que é a raiz quadrada de 1 ao cubo, menos 2. Cuidado com o jogo de sinal, tá? Esse 1 é daqui, intervalo. Logo, o que é que eu tenho? Tiro o MMC, mas antes eu vou juntar, vai dar 14 terços mais 2. A conta é você que faz do jeito que achar melhor, tá? 3, 14 mais 6, ou seja, 20 terços. Isso que significa a área? Não necessariamente. Precisaríamos ver o esboço gráfico para saber se essa função ela é totalmente positiva, está acima, né, do eixo x nesse intervalo. Penso que sim, tá? Pelo comportamento da expressão, beleza? Mas, a priori, não garantimos. Estamos apenas resolvendo uma integral definida, beleza? Eu vou seguir e resolver a outra integral. A outra integral
tem um detalhe, é uma integral definida, porque eu considero um determinado intervalo para integrar a função x é x, mas observo pela minha prática de integral indefinida que essa integração para obter a primitiva demanda um método específico de integração, é um método de integração por partes. Nesses casos, o que é que eu aconselho? Então eu vou estabelecer o seguinte primeiro, resolvendo a indefinida. Por que eu prefiro fazer isso em separado? Porque se eu fizer, por exemplo, a atribuição de outras variáveis, mudança de variáveis, e na integração indefinida, por substituição, por partes, por substituição trigonométrica, isso acontece. Quando eu fizer mudanças de variáveis, eu também farei mudanças nos valores dos integrandos, tá? Ou melhor, dos limites de integração. Esses números aqui são chamados limites de integração. Não estabelecemos, na verdade estabelecemos, ok? Em uma das primeiras aulas, quando estávamos demonstrando não, justificando a ideia da integral definida com GeoGebra, beleza? Mas estou recapitulando. Esses são os limites de integração, valores A e B. Estão associados à variável x, tá? Que são valores do domínio dessa função, beleza? Se eu mudo a variável, possivelmente eu mudarei esses valores. Aí eu tenho que adaptá-los para que a escrita matemática fique correta. Mas, para impedir essa mudança também, ok? Que me dá mais um trabalho, eu simplesmente posso fazer da seguinte maneira, para que eu escreva corretamente, tá bom? Enfim, eu resolvo a indefinida separado. Qual é a indefinida que eu vou resolver? Essa. Vou obter a primitiva e depois eu jogo o resultado da primitiva aqui no intervalo de 0 a 1, aplicando o teorema fundamental do cálculo. Então, resolvendo essa primitiva por partes, eu chamarei U de x e dv de e elevado a x dx. Se eu fizer essa escolha, o meu du é dx e o meu v quem é elevado a x. Daí, o que é que eu vou ter? Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du, tá? Ou seja, isso é x elevado a x menos x mais um c pertencente a f. E isso aqui é a indefinida, beleza? Vamos continuar. Então, meu povo, continuando aqui, acabamos de encontrar a indefinida para essa integral definida, tá? Ou seja, estabelecer, relembrar, estabelecer mesmo qual a família de funções primitivas que está associada à integral indefinida, beleza? Que eu preciso utilizar. E isso eu aconselho que você faça, resolva separadamente a indefinida todas as vezes que você tiver uma integral que dependa de um processo maior para estabelecer a primitiva. Se ela for imediata, pode fazer até agora, como fizemos do exemplo 1 ao 3, desde a aula anterior, para calcular a integral definida. Colocou a primitiva e faz o intervalo pelo teorema fundamental do cálculo. Mas, se demandar um trabalho maior, faça em separado, seja com métodos de integração por partes, ou substituição, ou por frações parciais, ou por substituição trigonométrica, porque tudo isso ainda continua sendo necessário no ato de integrar, de descobrir primitivas. E agora eu estou dando um plus. Qual é o plus? Calcular definidas. Eu tenho primitivas, posso calculá-las com uma integral definida num certo intervalo. Beleza? Então, como eu sei a primitiva, pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral será o quê? X é x menos x
eu não preciso da constante, calculada no intervalo de 0 a 1. Ou seja, 1 vezes E, que dá E, menos E, menos 0 vezes E. Vou botar aqui, ó, menos E elevado a 0. Não precisa, você pode botar direto. Estou armando só para a gente ver. Isso aqui vai embora, aqui dá 0 e sobrou E elevado a 0, que é 1. Tudo bem? Pronto. Fechei a minha integral. Eu vou parar por aqui, fazer uma aula mais curta, beleza? Que é o ideal. Curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu. Na próxima aula continuamos integral definida, abordando agora as situações que sim gerem, as integrais definidas gerem valores de áreas de figuras planas, beleza? Valeu!